Olá, gente. Olá, pessoal do nono ano. Vamos a mais uma de nossas videoaulas. Agora vamos com a crise de 1929, também conhecido como a quebra da Bolsa de Nova York ou Cricket de Nova York. Tem vários nomes. Grande Depressão, enfim, por aí vai. Então, o que foi? Por que no que acarretou a crise de 29? Por que a Bolsa de Valores de Nova York, uma das cidades mais ricas já naquele ano, o que fez com que a Bolsa de Nova York quebrasse? Bem, antes, para vocês entenderem o que aconteceu no ano de 1929, numa quinta-feira de outubro de 1929, a gente precisa primeiro analisar claro, lógico, como eu sempre explico para vocês, os seus antecedentes. Então, vamos analisar o que nós já estudamos. 1929 tem 11 anos que acabou a Primeira Guerra Mundial, ok? Como nós sabemos muito bem, como vocês sabem perfeitamente pelo que vocês já leram, pelo que eu já expliquei para vocês, logo que acaba a Primeira Guerra Mundial, o país que vai se tornar a maior potência econômica do momento, logo após o evento, são os Estados Unidos, ok? E pelos motivos que eu incessantemente expliquei para vocês. Os Estados Unidos entram na guerra, mas o território americano não é o palco, o teatro da guerra. Onde vai ocorrer a guerra é principalmente nos países europeus e outros países asiáticos e africanos. Tudo bem? Diante de toda essa situação, os Estados Unidos se tornando uma potência econômica, sua produção indo lá para cima, e a Europa em estardalhaço material, econômico e político, a Europa vai precisar de um bom tempo, de alguns anos, para poder se recuperar. Então, olhem a situação. Na Europa, nós temos os países que estão quebrados financeiramente, politicamente, e do outro lado do oceano, nós temos a maior potência econômica, os Estados Unidos, ou melhor, onde suas fábricas, sua produção está de vento em polpa, produzindo, criando, vendendo, comercializando, ok? Então, quem é que está vendendo, produzindo? Os Estados Unidos. Quem que está comprando muito? Os países da Europa, ok? Então, diante de toda essa conjuntura, vocês precisam ter, diante de toda a conjuntura que ocorre dentro do final da Primeira Guerra Mundial, a 1929, vocês precisam ter em mente toda essa situação, toda essa realidade que envolve, de um lado, a Europa, os países europeus e os Estados Unidos, ok? Então, quando nós nos voltamos aqui para o nosso primeiro slide, que nós pontuamos, onde nós pontuamos os antecedentes, nós vemos aí o que eu já mencionei para vocês. Os Estados Unidos, pós Primeira Guerra Mundial, se torna a maior potência mundial. A produção é em larga escala. 40% da produção industrial mundial é feita por onde? É produzida por onde? Está sendo produzida onde? Nos Estados Unidos. Tanto que, se a gente observar um slide que tem bem aí embaixo, tem a indústria dos Estados Unidos produzindo aí alumínio, petróleo. O alumínio aí chega a produzir 85% do alumínio no mundo todo, 66% de petróleo, e aí tem um grande percentual também, 53% de carvão, ferro e aço chega a 40% de toda a produção mundial, cobre e outros metais que eles exportam em um grande valor percentual para o mundo todo, certo? Além disso, nos Estados Unidos, a agricultura está gerando uma grande renda para os produtores agrícolas, até porque não tem uma concentração de mão de obra, pelo fato de que a produção está mecanizada. E, gente, isso vai ter consequências depois, ok? E, como a gente pode ver aí no último ponto, vai ser o maior credor internacional. Mas, Elton, eu não sei o que é credor, isso é um termo da economia, um tanto difícil. Explica pra gente o que é credor. Credor, gente, é aquele que cede crédito, que vende e que dá crédito para poder pagar. Então, quem é o maior credor nesse momento? Quem é o maior vendedor?
que dá mais crédito para os seus compradores naquele momento? São os Estados Unidos, certo? Caracterizando eles aí como o maior credor internacional, ok? Aí, nesse nosso outro ponto aí, politicamente, o que é que nós temos aí? Temos o Partido Republicano no poder, com 3 presidentes, como a gente vê aí. Começa aí com Harding e vai terminar lá com Roosevelt, ok? Dentro dos Estados Unidos vai ocorrer nesse momento ainda a chamada Lei Seca, que ela vai do ano de 1919 a 1933. O que seria essa Lei Seca? Ou melhor dizendo, o que foi essa Lei Seca? Era a proibição de venda, a proibição não só da venda, mas da produção de bebida alcoólica. Por quê? Porque eles queriam moralizar o país. Eles ainda tinham, vale lembrar que, socialmente falando, moralmente falando, os Estados Unidos ele traz toda uma cultura religiosa, evangélica, herdada dos puritanos, certo? São aqueles mesmos puritanos que fugiram lá da Inglaterra com aquelas guerras civis que ocorrem no século XVII, que nós já estudamos ali dentro do processo da Revolução da Revolução Inglesa do ano de 1649, quando vocês ainda estavam lá no oitavo ano, certo? Ano passado. Vocês lembram muito bem disso. E também são aqueles que promoveram o quê? A independência dos Estados Unidos. Então tem toda essa cultura religiosa aí, eles vão implantar esse moralismo contra a bebida. Então eles vão implantar a lei seca. Isso aí vai gerar certos mas determinadas consequências, como vai fazer surge aí um grande contrabandista, contraventor, um dos caras bem famosos aí, que já teve até filme, que é Al Capone, que inclusive ele até é citado numa das músicas de um dos maiores cantores que nós já tivemos aqui no Brasil, o Raul Seixas, certo? Vamos verificar aí politicamente a implantação, o aprofundamento daquele regime que também nós já estudamos, nós já vimos estudando desde ali, do momento que a gente estuda as revoluções burguesas, o iluminismo, a Revolução Francesa e tudo aquilo ali. A implantação de forma mais contundente o liberalismo, que vai ocorrer, vai fazer intensificar o quê? A não intervenção do Estado na economia. E seguindo, vamos ter todo um protecionismo dos produtos americanos, com o protecionismo alfandegário, o isolacionismo o isolacionismo político ali, sem intervenção de políticas externas nos Estados Unidos. Muito pelo contrário, anos depois, eles que vão interferir nas políticas de outros países, inclusive até hoje, como a gente pode ver, eles interferindo, se metendo aqui na política do Brasil, e o Brasil, infelizmente, sendo subserviente a eles. Mas não vamos aprofundar muito essa questão, que não é o nosso objetivo, né? O nosso cerne aqui. E vai ocorrer muito, gente, a concentração de renda. Pessoas ricas vão ficando cada vez mais ricas ali nos Estados Unidos, com todo esse processo de explosão econômica favorável à burguesia americana. A ausência, vamos ver, observar muito ali também, a ausência de leis trabalhistas. Sempre lembrem, entendam que o parlamento está na mão da burguesia. No parlamento é que vão se formar, construir as leis. E estas leis vão ser sempre para privilegiar quem está no poder, a burguesia. E investimento, muitos investimentos onde? Na Bolsa de Valores, ocorrendo o quê? Uma favorável, positiva especulação financeira, ok? E aí, as causas. A superprodução. Gente, tá falando aí nesse slide aí, como vocês podem observar, a queda das exportações. E logo aí, entre parênteses, está dizendo a recuperação europeia. Gente, o tempo passou. Nós já estamos um tanto, no ano de 1929, como eu tratei lá no começo, nós já estamos há 11 anos do fim da guerra. Os países da Europa se recuperaram,
se recuperaram materialmente, recuperaram suas fábricas, recuperaram a sua economia. Consequentemente, eles vão, ou melhor, gradativamente, eles vão parar de comprar os produtos americanos. Por quê? Porque eles já conseguem, a partir ali em 1929, eles conseguem economicamente, financeiramente andar já com as suas próprias pernas, sem aquela, digamos que, ajuda dos Estados Unidos, que exportava muito para os países europeus. Então, os países da Europa se recuperam. Se recuperando, eles vão gradativamente parar de comprar dos Estados Unidos, que está investindo de forma intensa na Bolsa de Valores, nas suas indústrias, comprando cada vez mais, investindo pesadamente na sua indústria e fazendo com que a Bolsa de Valores seja o quê? Seja, digamos assim, usando um termo não de um termo técnico economicamente falando, mas eles estão abarrotando a Bolsa de Valores de cada vez mais de investimentos, ok? Então, o mercado interno vai ficando o quê? Insuficiente. Por quê? Porque está ocorrendo uma concentração de renda. E aqueles excedentes, os excedentes dos produtos que estão sendo fabricados, eles estão ficando cada vez mais onde? Nos estoques. E o estoque, ele precisa ter um fluxo de entrada e de saída. Um estoque vazio, ele é ruim. Ele é ruim para o dono do estoque, ele é ruim para o comerciante. Por outro lado, um estoque cheio, se o estoque está cheio, significa que ele não está vendendo. E isso é muito ruim também para o comerciante. Se por um lado é ruim o estoque vazio, por outro lado também é ruim o estoque cheio. O estoque precisa todo o tempo estar o quê? Sendo enchido e esvaziado. Significa que o fluxo comercial está fluindo perfeitamente, está fluindo muito bem. Isso aí significa que os comerciantes estão tendo prejuízos. Se está ocorrendo prejuízo, significa que o comércio não está fluindo, não está vendendo. E isso tudo vai ocorrer, vai causar prejuízo onde? Na indústria. Então, se o comércio não está fluindo, a indústria não está fluindo, também significa que o campo não está indo muito bem. Consequentemente, nós temos o quê? Muitas demissões. Ok? Para quê? Porque os comerciantes, eles precisam conter despesas. Os fabricantes precisam conter despesas. Então, o que eles vão fazer? Demitir. Para quê? Para que eles não paguem salários, não paguem os soldos, fazendo com que tenham a renda cada vez mais ali em suas mãos, contendo despesas. Vai ocorrer novas retrações no mercado interno. O mercado interno vai ter que parar de produzir como produzia antes. Por quê? Porque o mercado externo não está mais comprando como comprava antes, como eu já coloquei aqui para vocês. E dentro disso, o ciclo se repete anualmente, reduzindo os lucros e, o que é pior, as ações das empresas. E as ações das empresas, elas são trabalhadas, estipuladas, avaliadas onde? Na Bolsa de Valores. No caso, a Bolsa de Valores de Nova York. E, diante de toda essa situação, a Europa se levantando, os Estados Unidos não produzindo mais, tendo contenção de despesas, como é que eu posso dizer? Ações de empresas desvalorizando. Tudo isso vai ocorrer que no dia 24 de outubro do ano de 1929, vai ficar marcado na história a Quinta-feira Negra, que é a quebra da Bolsa de Nova York, quando o valor de milhares de ações despencam no mercado. Milhares de ações vão ficar desvalorizadas. Milhares de ações disponibilizadas sem compradores. Por que sem compradores? Quem que vai querer comprar ações sem valor? Ninguém. Então, diante dessa natureza, vai ocorrer a quebra da Bolsa de Nova York, certo? Levando aí a desvalorização total das ações. Tudo bem, gente? Espero que tenha ficado bem entendido, bem explicado até esse momento aí. E as consequências da quebra da Bolsa de Nova York?
É o desemprego em massa. Vai chegar o desemprego a 14 milhões somente nos Estados Unidos. Nós estamos falando ainda da quebra na Bolsa dos Estados Unidos, as consequências dentro dos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, só para a gente ter uma ideia da situação, a desempregabilidade, o desemprego aqui no Brasil, ele está apontando mais ou menos 12 milhões de desempregados, certo? Ali nos Estados Unidos, naquele momento, chegaram a 14 milhões. E aqui no Brasil, antes desse ano, alguns anos, cerca de mais ou menos 2, 3 anos atrás, nós tivemos também esbarrando em 14 milhões de desempregados aqui no Brasil. Mas enfim, voltando para os Estados Unidos, vai ocorrer as falências generalizadas. 30 mil empresas e 4 mil bancos nos Estados Unidos vão o quê? À falência, certo? E isso tudo aí vai levar à crise do liberalismo. Lembram do liberalismo que eu falei para vocês, que a gente já vem tratando desde lá da Revolução, desde lá do Iluminismo, das revoluções que ocorreram ali na Europa? Então, o liberalismo, aquela ideia de não intervenção no Estado, tudo isso vai cair por terra com a crise, ok? Então, e o que é que vai substituir o liberalismo? Eu vou explicar para vocês aí nos próximos slides, tudo bem? Então, ao ocorrer a crise do liberalismo, crise das democracias parlamentares também lá na Europa. Por quê? Porque a crise vai chegar lá. Tanto que, se a gente lembrar das nossas aulas de nazifascismo, tanto na Alemanha quanto na Itália, e a gente observou que eles sofreram lá, no caso a Alemanha, sofreu com o Tratado de Versalhes, ficou impedido de produzir, de construir fábricas de armas e tudo mais, e ficou com a sua inflação lá em cima. Quando eles estavam se recuperando com o advento ali da República de Weimar, vem a crise de 1929 e faz a Alemanha voltar a mergulhar de novo na sua crise financeira, quando ela só vai se recuperar com o quê? Com a subida de Adolf Hitler ao poder, certo? Então é só para vocês terem em mente e entenderem, fazer essa intertextualidade dos assuntos aí, para entenderem como a crise de Nova York a quebra da Bolsa de Nova York vai chegar até a Europa e vai chegar inclusive aqui no Brasil. Nesse momento, o Brasil ele é o maior exportador de café do mundo e um dos maiores compradores de café do Brasil é justamente os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos está quebrado, não tem mais dinheiro, lógico que eles não vão mais comprar o café do Brasil. Isso aí vai levar ao suicídio dezenas de produtores de café aqui no Brasil. Isso já foi retratado até em minisséries, novelas da Globo e outras novelas, filmes que podem ser retratados. Toda a consequência da quebra da Bolsa de Nova York aqui no Brasil, ok? Como eu falei para vocês, está aí um ponto dizendo aí, isso tudo aí vai levar à ascensão de regimes totalitários, no caso, o nazifascismo, que eu acabei de pontuar para vocês, como eu acabei de pontuar para vocês também, que vai ter a crise do café aqui no Brasil. Em meio a todas essas crises, gente, crise na Europa, crise no Brasil, crise na América do Sul, consequência da quebra da Bolsa de Nova York, só vai ter um país que não vai sofrer um arranhão financeiro, um arranhão político, um arranhão social em relação à quebra da Bolsa de Nova York. Por que não vai sofrer? Entendam, a quebra da Bolsa de Nova York, assim como a Primeira Guerra Mundial, é um evento capitalista. É um evento capitalista. É um fato histórico capitalista. A União Soviética, que havia se tornado socialista no ano de 1917, coisa que nós já estudamos, aprofundamos e eu não vou mensurar detalhadamente aqui para vocês, vocês sabem que ela se tornou socialista. Se tornando socialista, ela está fora da influência capitalista do mercado. Consequentemente, é muito simples de entender que a crise da Bolsa de Nova York não atinge a União Soviética, até porque ela tem ali, economicamente, o seu plano quinquenal, ok? Então, qual foi o país aí que não sofre, que não vai sofrer com a crise de Nova York? É a União Soviética,
ok? Mas como que os Estados Unidos vai se recuperar? Até hoje que eu sei, muito embora a China esteja aí no pé deles, os Estados Unidos ainda são a maior potência econômica do mundo. É, realmente. Mas como eles se recuperaram? Bem, gente, já na década de 1930, quando já está na eleição e vence Roosevelt, 1932, vai ocorrer que ele fica sabendo de um homem, de um britânico, chamado John Maynard Kennedy, que poderia ter uma solução, e tinha uma solução para a crise tanto do mundo, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo. Mas a questão são os Estados Unidos. Então, John Maynard Kennedy vai influenciar, conversar, reunir com Roosevelt e vai ficar determinado que aquela não intervenção do Estado na economia vai ter que parar. Vai ter início aí com a inspiração das teorias de John Maynard Keynes, o New Deal, que é a intervenção do Estado na economia, vai ter que ocorrer o abandono do liberalismo e vai ocorrer aí o neocapitalismo. As medidas keynesianas de John Maynard Keynes vai ser que as empresas, o Estado vai ter que fazer empréstimos agrícolas para pessoas endividadas no campo. Para quê? As pessoas estão endividadas, tudo bem, mas com o objetivo de fomentar e aquecer a agricultura no campo. Distribuição de excedentes agrícolas, recuperação de preços e eliminação da superprodução. Destruição. Como assim destruição de excedentes agrícolas? Como assim? Para que serve isso? É que se tem muito, por exemplo, o que aconteceu aqui no Brasil. O Brasil era um grande produtor de café, tinha muito, muito café. Então existe uma lógica no capitalismo, no comércio. Se tem um determinado produto que ele tem muito no mercado, a tendência dele é fazer com que o preço dele abaixe. Se tem pouco desse produto, significa que o preço dele vai ser elevado. Vou explicar melhor isso aqui na nossa realidade. Por exemplo, aqui no Pará, nós somos um grande produtor de açaí, não é? Então, quando chega o período da safra, que tem muito, muito açaí na região, o preço ele tende a baixar. Quando acaba a safra, tudo bem que ainda tem algumas pessoas aqui, outras ali, que com técnicas agrícolas eles conseguem produzir açaí. Conseguem produzir até mesmo açaí o ano inteiro. Tanto que o ano inteiro tem açaí sendo vendido. Só que fora do período de safra, o preço do açaí, quando tem pouco açaí na praça, o preço do açaí vai o que? Lá para cima. E o preço vai lá para cima também pelo fato de que o açaí ele é muito exportado aí para outros estados e até mesmo para outros países. Então o preço tende o quê? A subir. Então se tem muito açaí na região, o preço desce. Se tem pouco açaí, o preço sobe, ok? Então o objetivo era nos Estados Unidos era destruir o excedente da produção para que o valor de determinado produto pudesse o quê? Aumentar. E aumentando, poderia o quê? Fazer com que circulasse com a compra daquele produto mais dinheiro, voltando também a ajudar no aquecimento da economia. A partir do New Deal, com as ideias de Keynes, do Estado keynesiano, melhor dizendo, aquelas leis trabalhistas que eram escassas no Estado liberal, agora eles vão passar a vigorar. Vai surgir as leis trabalhistas. E coisas como seguro-desemprego, aumento no mercado interno também vão surgir. E o John Maynard Keynes ele vai fomentar muito, muito juntamente com Roosevelt, cada vez mais obras públicas. John Maynard Keynes ele vai pregar que se abra nos Estados Unidos um tremendo parque industrial. Se tiver de construir ponte, que construa ponte, prédios públicos, construa prédios públicos, pavimentação de ruas, sim, que se faça. Para que tudo isso? Para que a construção civil, para que aquele parque industrial dê cada vez mais emprego, aumentando a empregabilidade que tinha acabado, que tinha aumentado com a crise de
29. Então, quanto mais empregos, mais pessoas têm o seu salário. Tendo mais salário, cada vez mais as pessoas vão poder comprar. E podendo comprar mais, eles vão reaquecer o quê? O comércio. E o comércio produzindo, vendendo, eles vão poder aquecer também a indústria. E a indústria, consequentemente, por sua vez, produzindo, tendo de produzir mais, vai ter também que agregar cada vez mais mão de obra. E assim fica uma engrenagem girando positivamente, certo? E aí, dentro de toda essa situação, eles conseguem tirar os Estados Unidos da crise, ok? Então, isso aí foi aqui a crise de 1929. Foram os seus antecedentes que eu apresentei aqui para vocês, o que levou à crise de 29, assim como eu apresentei também para vocês o que foi a solução com o surgimento do Estado keynesiano. Ok? Tudo bem? Espero que vocês tenham tido um bom entendimento dessa aula, espero que tenha sido bastante produtiva para vocês, tá certo? E vamos seguindo com o nosso trabalho, com as nossas videoaulas, tá certo, gente? Valeu, até a nossa próxima videoaula.